A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é essa que você vê na tela, lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós estamos estudando durante esse trimestre essa revista, lições bíblicas da CPAD, relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, a cada lição, a cada aula, nós estamos entrando numa história bíblica, num fato que aconteceu, que está registrado na Bíblia, para que nós possamos aprender com esses exemplos, a superar esses desafios, a conseguir resolver esses problemas que surgem na nossa família através desses exemplos, né, da palavra de Deus. Então já aconteceu no passado, problemas que nós passamos em nossa família, nós não somos exclusivos, não são problemas exclusivos, inéditos, né, que estão acontecendo, já aconteceram no passado. E nós podemos aprender a forma com que aconteceu, com erros que homens, mulheres cometeram no passado, mas também com os acertos que eles cometeram, com o que Deus nos orienta a fazer. Então é isso que nós estamos aprendendo durante essas 13 lições, são lições abençoadas. Na lição passada, se você não viu, dá uma olhadinha, nós falamos de quando a família age por conta própria, quando se toma uma iniciativa sem consultar o Senhor ou não crendo naquilo que o Senhor falou. Então você volta lá, aqui no nosso canal, e você vai ver a lição 1. Na lição de hoje, essa predileção, e vamos só comentar o que quer dizer predileção. Predileção é quando você tem uma preferência, quando você tem algo que é predileto. Predileção vem então ali de predileto, quando eu tenho várias coisas. Por exemplo, eu vou até pegar alguns copinhos aqui. Eu tenho alguns copinhos que nós vamos usar daqui a pouco nas dinâmicas. Tenho 3 copinhos, mas esse aqui é o meu predileto, ou seja, eu estou fazendo uma escolha, eu estou selecionando algo, dizendo que aquilo é algo onde eu tenho mais amor, onde eu gosto mais. Isso é predileção. E aí, o tema da lição hoje é falar que quando os pais escolhem um dos filhos para amar mais, para se dedicar mais. Isso é um problema. Não só um problema, como gera muitos outros problemas. E nós vamos comentar sobre isso. No texto áureo de hoje, nós temos lá Gênesis 25 e 28, que fala assim, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então nós vemos, o pai gostava de um, a mãe gostava de outro, né? Está aí o amava, mas deixando bem claro que amava mais a um do que amar mais o outro. É o que nós temos aqui, mais Rebeca amava a Jacó, mas... Ou seja, diferente de Isaac, Rebeca amava Jacó. Então, olha só que conflito que nós temos, já vendo aqui aparentemente que se Isaac amava Esaú, com certeza ele se dedicava mais a ele. Assim como Rebeca também amava a Jacó, se dedicava mais a ele. Nós não temos registro de que, por exemplo, um maltratava o outro. Não é nesse sentido que nós estamos falando. O que nós vamos falar nessa aula de hoje é a respeito de quando há uma diferença de tratamento na questão de dedicação, de amor, de carinho, de afeto, de doar-se mais a um do que a outro. Isso que é um grave problema, tá bom? Seguindo, a nossa verdade prática traz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar, ela vai gerar divisão e promove o egoísmo na formação desses filhos. Então, tudo o que nós fazemos quando nossos filhos são pequenos, e eu com filho pequeno agora, já penso dessa forma, que tudo que eu faço agora, tudo que eu faço no hoje, vai refletir lá na frente, lá no futuro dele. Então, a formação do meu filho, a formação do seu filho, ela depende de você. É claro que o filho pode, lá na frente, tomar outros rumos, outro caminho, pode decidir, mas você fez o máximo que podia, você deixou tudo certo para que desse certo, né? Então nós temos essa missão. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis, capítulo 25. Tá? Nós vamos ler do 19 ao 28. Eu vou ler aqui com os irmãos, que diz lá: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Então Isaac tinha 40 anos quando se casou com a Rebeca. No versículo 21 diz lá: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações,
e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Então, Isaac, sabendo dessa dificuldade que tinha Rebeca, ele não foi tomar iniciativas próprias, não foi tomar outra esposa, que é diferente de Rebeca. Ele não poderia escolher uma outra esposa que fosse fértil, que conseguisse gerar filhos, não, mas ele, sabendo disso, ele fez o que era muito correto, que é o que nós devemos fazer quando nos deparamos com alguma dificuldade ou impossibilidade. Quando nós vemos que o problema é muito difícil, que não dá para nós, que nós não temos condições para fazer nada, siga o conselho de Isaac, ou melhor, siga o exemplo de Isaac. Ore ao Senhor. Isaac poderia fazer alguma coisa para Rebeca ser fértil, para dar filhos? Não, não tinha o que ser feito. E quem que tem todo o poder? É o Senhor. Então Isaac foi clamar aquele que pode fazer, aquele que fez com a sua mãe, né? Então Isaac, eu imagino que ele se lembra de que também a sua mãe não podia ter filhos, além disso já tinha uma idade muito avançada, mas Deus fez, Deus abriu a sua madre, Deus deu o filho. E o filho é ele mesmo, o filho da promessa, Isaac. Então, Isaac nasceu de um milagre, né? Isaac, ao nascer, ele já era um milagre. Então, ele sabia que Deus faz milagre. Por isso, ele orou por sua esposa também, sabendo dessa situação. E olha no versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então, quando Rebeca engravidou, os filhos em seu ventre começavam a lutar. Eles estavam mexendo muito, lutavam dentro dela. Então a Rebeca disse, se assim é, por que sou eu assim? Ou seja, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que está acontecendo tudo isso aqui dentro de mim? E o que ela fez? Olha, outro exemplo lindo de Rebeca. Quando está acontecendo alguma coisa na sua vida, você não sabe o que está acontecendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Por que tudo isso está acontecendo? Faça como Rebeca. Vá perguntar ao Senhor. Olha só, em 2 versículos nós temos lições preciosíssimas. Primeiro, se algo está impossível na sua vida, se fugiu do seu alcance, clame a Deus. Ele pode fazer, né? E na segunda lição que nós já vemos aqui se você não está entendendo as circunstâncias da sua vida, o que está acontecendo, às vezes até em você mesmo, o que você está sentindo, pergunte ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Olha que interessante, mas essa lição é tremenda. Na primeira, nós vemos a onipotência de Deus. Se você não pode, clame àquele que tem todo o poder, que é onipotente. Agora, quando a gente vai ver Rebeca, se ela não sabe, ela não está entendendo, porque ela não conhece, clame àquele que sabe tudo. Aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas e sabia exatamente o que estava acontecendo em seu ventre. E não só isso, sabia como iria ser os filhos dela. Olha que lição maravilhosa. E aí nós temos no versículo 23 que diz, e o Senhor lhe disse, o Senhor respondeu, porque ele responde orações. Ainda hoje o Senhor responde orações. E ele disse lá, no teu ventre, Rebeca, há 2 nações, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Ou seja, há 2 nações, há 2 países aí no teu ventre. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, o menor iria dominar aquele povo que seria maior, né? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então nós temos aqui, analisando o texto, nós temos aqui a princípio, sabendo que Isaac casou com Rebeca, e ele tinha 40 anos. Aí depois o texto vai nos dizer, eu vou até voltar que nós lemos aqui, no versículo 20, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca por sua mulher. Já no versículo 20 ele diz, Isaac orou instantemente ao Senhor. Não fala desde quando ele começou a orar, né? Mas ele ficou sabendo por quanto era estéril. Então ele, quando fica sabendo, ele vai orar. Agora eu não sei quando ele começou a orar, né, para dizer com certeza, foram tantos anos que ele ficou orando. Eu não sei quando ele começou a orar. Eu sei que a oração dele levou um tempo para ser cumprida. Então, nós aprendemos também que mesmo que nós oramos hoje, é claro, não é amanhã que já vai se cumprir, tem um tempo determinado para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Era Isaac, então, da idade de 60. Então, 20 anos após casar com Rebeca, é que Isaac vai ter o seu primeiro varão, o seu primeiro filho.
melhor, os 2 filhos já de uma vez. Isso tudo é importante a gente salientar para mais à frente a lição. No versículo 27 diz, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Então ele tinha habilidades em caçar, era o varão do campo. Mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas, como alguns diriam hoje. Ele era caseiro, ele gostava de ficar em casa, ele não gostava de sair caçar. Ele não era aventureiro, ele era mais caseiro, ele era mais tranquilo. E o versículo 28 diz, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então nós vemos aqui que Isaac amava Esaú, a Bíblia está dizendo, porque o que Esaú fazia agradava o pai. Né? Aquilo que ele caçava agradava o pai. E aqui nós temos vendo que Rebeca amava Jacó. Agora o motivo a gente não tem. Né? Então tudo que passar disso, que não está escrito, né, nós devemos tomar cuidado em afirmar, tá bom? Talvez você vai ver no comentário da lição alguma coisa que não esteja na Bíblia, você não precisa aceitar. Você precisa aceitar o que está na palavra de Deus, amém? Às vezes o autor faz algumas inferências, coloca algumas coisas que ele pensou, ele estudou, né? Mas nós nunca podemos deixar de crer no que a Bíblia está escrito. Tá certo? A Bíblia a gente sempre vai ficar com a palavra de Deus. A palavra-chave dessa lição de hoje é predileção, ou seja, aquela escolha, uma palavra melhor, aquela preferência por algo ou alguém. E olha só que interessante, você que quiser baixar os slides, você pode baixar, né? Esses que nós estamos passando aí, que você está vendo, para levar para sua sala, colocar no Datashow, imprimir, levar, aumentar. Irmãos, isso é de graça, tá bom? Você vai baixar, né, esse slide gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar também o material. Ó, vou até mostrar aqui, ó. Você vai na descrição do vídeo e você baixa, tá bom? E lá tem o link para você baixar tudo certinho. E aí você vai baixar esse material, ó, tem as definições das palavras mais difíceis do ladinho aqui, ó, você pode até ver, ó. Predileção, ó, preferência por algo ou alguém, inclinação, propensão. E nós temos também aqui, ó, alguns versículos que não constam na lição, mas que vai te ajudar, vai clarear aí a sua aula. E além de versículos como esse, nós temos também citações da Bíblia de estudo, de diversos autores. Creio que vai ajudar muito, esse material está abençoado e vai abençoar a sua vida, tá bom? Como é que eu faço para baixar se você tem dificuldade? Deixa eu só mostrar aqui para você, antes de ir para a introdução. Por exemplo, você está no seu computador ou no seu celular, você vai lá, ó, está no YouTube, né? Vamos entrar aqui no YouTube e eu vou pesquisar aqui o texto áureo. Texto áureo. Muito bem, então aqui tem texto áureo. E tem as lições, né? Deixa eu pegar o mais recente. Aqui, a lição 13, né? Porque a última foi ao vivo. Então aqui a lição 13, cliquei na lição 13. Provavelmente, vamos ver aqui. Tá, vai entrar um anúncio. Mas aqui embaixo, ó, os irmãos vê a descrição do vídeo, onde está o nome do vídeo. Aqui tem o nome do vídeo, aqui embaixo, né, você pode clicar. R$2.000 na poupança. Se você já tem pelo menos esse dinheiro guardado, então hoje eu vou te mostrar o caminho mais rápido para embolsar R$1 milhão em seu nome. Aqui é o Caio Mesquita, CEO e sócio fundador do Grupo Empíricos, holding do mercado financeiro, com cerca de 500 mil clientes e mais de 14 bilhões de reais sob custódia. E hoje quero te mostrar para baixar. Muito bem, nós vamos seguindo aí, irmãos. Muito bem. Na introdução da nossa lição, antes da introdução, eu só gostaria de deixar claro para os irmãos que primeiro nós vamos falar que Deus tinha um plano para a família de Isaac e de Rebeca. No primeiro tópico é isso que nós vamos tratar. No segundo tópico nós vamos falar que a predileção dos filhos, ou quando você tem a preferência por um dos filhos, isso vai causar um conflito, um problema no meio da sua família. E por último, nós encerraremos com o último tópico falando dos malefícios que essa predileção, essa preferência pode ocasionar na vida dos seus filhos, na formação, no desenvolvimento deles, tudo isso nessa lição. Então, vamos lá. Para a introdução, diz lá que nós vamos estudar a respeito dessa predileção dos filhos. Quando isso acontece na família, os conflitos são intermináveis. Sempre vai ter algum problema, irmãos. Selecionar um dos filhos, dedicar mais amor ou dar mais presente e tratar o outro de uma outra forma,
né? E isso gera grandes problemas, grandes problemas. Um sempre vai jogar na cara do outro, um sempre vai se sentir culpado, o outro vai sempre se sentir acima do outro, e isso vai gerando problemas. E não é a vontade de Deus para a família que nós tratemos alguém diferente, né? Tanto que Tiago 2,9 fala lá, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Claro, Tiago, no seu contexto, estava falando de nós tratarmos pessoas diferentemente, como os mais ricos, a gente tratar eles com mais dedicação, tratar eles com um ar melhor, né? de tratar bem e deixar os pobres, tratar mal os pobres. Isso é errado. Por isso que na palavra de Deus, em Tiago, ele está dizendo, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então está errado. Irmão, se já é errado, tratar pessoas que não são da nossa família, mas tratar diferentemente pessoas de acordo com seus bens já é errado, imagina se você tratar diferentemente os seus filhos, de acordo com o que ele faz ou de acordo com a sua aparência, né? Também é pecado. É errado isso também. Então nós devemos tomar muito cuidado. No primeiro tópico, nós temos lá o plano de Deus para a família e sua presciência. Então nós sabemos e temos a certeza que Deus tem um plano, e esse plano de Deus sempre se cumpre. E eu gosto sempre de lembrar de Jó, e nós vamos até citar daqui a pouco, Jó 42:2, que os planos de Deus não podem ser impedidos. Mas Deus tem um plano, e Deus conhece tudo que vai acontecer lá na frente. Deus já sabe todas as coisas. Isso é presciência, é conhecimento do futuro, conhecer o que vai acontecer ainda. Deus tem esse conhecimento. Então vamos lá, o plano divino para a família de Isaac e de Rebeca. Isaac ora ao Senhor, né, para que a madre da sua esposa fosse aberta, está em Gênesis 25:21. E como nós já lemos lá no começo, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Que alegria! Isaac já com 60 anos, mas a sua esposa grávida. E nada então pode impedir os planos de Deus. Por quê, irmãos? Porque o plano de Deus é fazer dessa descendência de Abraão, e Deus prometeu, através do filho da promessa, que é Isaac, fazer uma grande nação. Como é que haveria uma grande nação se Rebeca era estéril? Isaac ora, e sabendo, claro, que é a vontade de Deus, que Deus prometeu ao seu pai uma grande nação através dele. Então ele sabe disso, então ele tem a certeza de que essa é a vontade de Deus. Quando você ora sabendo da vontade de Deus, tenha certeza que você vai ser respondido positivamente, você vai receber a bênção. Por isso que é importante a gente conhecer a vontade de Deus, para orar da forma correta, pedindo as coisas certas, e tudo isso acontecerá. Então nada vai poder impedir os planos de Deus, nada vai impedir. Por isso aconteceu. No tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. E aí, claro, Deus continua cumprindo a sua promessa, porque Deus não falha. Deus continua cumprindo a sua promessa na descendência de Abraão. Abraão, Isaac, aí nasce Jacó, e Deus vai assim aumentando essa descendência, que seria a bênção para todas as nações. Jó 42:2 diz lá, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Diz Jó isso, e é uma realidade, é um fato. Nenhum dos planos de Deus, nenhum dos pensamentos do Senhor vai ser impedido. Os nossos podem ser impedidos. Não está escrito que os nossos pensamentos não serão impedidos. Tem cristão que acha, não, eu quero, eu vou conseguir, eu determino. Não é assim. Se os teus pensamentos estiverem de acordo com a vontade de Deus, sim, eles se cumprirão. Por quê? Porque os de Deus sempre se cumprem. Então, para você não se frustrar, quer evitar frustração, quer evitar, então alinhe os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Alinhe os seus planos aos planos de Deus. Como é que eu faço isso, irmão? Vá orar e entender pela palavra o que é a vontade de Deus. E aí você vai começar a orar de acordo com o que realmente é aquilo que Deus quer. E aí, irmãos, é só vitória atrás de vitória, no sentido de que as coisas começam a acontecer, porque os planos dele, claro, têm o seu tempo certo, mas os planos dele sempre se cumprirão. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz assim, da mesma maneira que Isaac implorou que Deus lhe desse filho, a Bíblia também nos encoraja a pedir e até mesmo implorar na busca dos nossos pedidos mais importantes e pessoais. E aí a Bíblia de Estudo, ainda a aplicação pessoal, diz, Rebeca, assim como Sara, era estéril. E Isaac teve que pedir a Deus o próximo filho da promessa, olha que coisa linda, de cuja descendência o Redentor um dia nasceria. Então, é tremendo isso. Abraão pediu a Deus
confirmação, como nós falamos na vez passada. Ele falou: Senhor, eu tenho um servo aqui, Eliezer, mas eu não sei o que o Senhor vai dar para nós. E Deus falou: não é dele, não é o servo, você vai ter um filho, né? E aí vem o filho da promessa, que é Isaac. E aí Isaac, sabendo que sua esposa agora era estéril, ele vai orar para que Deus envie mais um filho da promessa, porque a descendência dele estava debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus. Aleluia, que bênção, né, irmãos? Vamos lá para o segundo subtópico, fala lá do propósito presciente de Deus. O propósito, o plano, né, o projeto de Deus, e esse presciente, ou seja, Deus sabendo de tudo que vai acontecer, Deus já tem um plano, claro, Deus tem um plano, já sabendo de tudo que vai acontecer. Né? Então Deus sabia de antemão o que aconteceria com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Deus saberia qual é o temperamento de Isaac, qual é o temperamento de Rebeca. Deus já sabia qual seria o temperamento de Esaú e de Jacó. Deus já sabia tudo isso. Né? Por isso ele disse, tem 2 nações no seu ventre. Como é que Deus sabia disso? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do passado, do presente e das coisas que hão de vir. O Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Os gêmeos já lutavam entre si no ventre de Rebeca. Deus já sabia que Esaú e Jacó, esses 2 gêmeos, seriam rivais. Seriam irmãos que estariam sempre em conflito. E quando nós falamos disso, que Deus já sabia, nós estamos falando da presciência de Deus. Isso é um atributo divino, uma qualidade de Deus, que indica que Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Agora, esse atributo não está querendo dizer que Deus está determinando que cada pessoa seja daquele jeito e tome cada atitude. Deus não nos fez robô a ponto de Ele ficar mexendo em nós para que nós levantamos a mão, para que nós sejamos impacientes ou pacientes, para que nós façamos isso ou aquilo. Não é isso que nós estamos falando. Deus não está dominando-nos a ponto de tudo que vamos fazer é Deus quem está fazendo. Está ficando claro? Deus permite, Deus nos dá a liberdade de escolhermos. Agora, talvez você fique pensando, mas se Deus dá a liberdade de escolher, então o futuro é incerto. Claro que não. Deus já sabe a sua escolha. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus não está te fazendo escolher. Deus não está fazendo a escolha por você, melhor dizendo. Deus não faz a escolha por você. Mas deixa eu te dizer, Ele já sabe o que você vai escolher. Deus põe a vida e a morte na tua frente. Ele fala para você, viu, escolhe a vida. Mas Ele não está fazendo essa escolha por você. Ele te orienta. Mas se você escolher a morte, faz muito tempo que Ele já sabia que você ia escolher a morte. Então, Esaú e Jacó, eles cresceriam de maneiras diferentes, teriam suas escolhas a fazer. Como Deus já sabia de todas as escolhas que eles fariam, como Deus já sabia que lá no futuro Jacó iria enganar o seu pai, iria passar para trás o seu irmão, Deus já sabia de tudo isso. Por isso Deus já revelou a Rebeca, Rebeca, no teu ventre estão 2 nações, são 2 nações poderosas, mas eles são rivais, são 2 nações que estão lutando. E eles, olha só, o menor, né, vai dominar o maior, ou seja, o maior, que seria o mais velho, vai servir o mais novo. É o que Deus estava dizendo. Então, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes nós não compreendemos, mas sabemos que a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus sempre se cumpre e Deus conhece tudo de antemão. Deus já sabe todas as coisas. O pastor Elinay Cabral, no seu livro de apoio, ele diz que a presciência divina é uma qualidade da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que o Senhor conhece de antemão tudo o que ainda está por acontecer. Deus conhece todas as coisas, incluindo o futuro. E aí, para falar a respeito disso, eu gostaria muito de deixar esse texto, se você quiser levar para a sua classe, é muito bom. Não está na revista, mas vai te ajudar muito. Isaías 46, verso 9 e 10. Se você baixar o nosso material, já vai estar lá. Aí você fala, mas estou com dificuldade de baixar o material, não estou conseguindo. Você pode entrar em contato conosco. O nosso número de WhatsApp, deixa eu mostrar aqui. É esse que está aparecendo aqui, ó. Tá bom? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp e ali a gente pode colocar você no grupo, né, no nosso grupo do Texto Áureo, e lá você recebe todos os materiais semanalmente, assim como a leitura diária todo dia, que você pode compartilhar no seu status, compartilhar com seus alunos, com os professores, colocar ali para que várias pessoas vejam a leitura diária, com uma imagem bem bonita, tá bom? Tudo isso é de graça.
Muito bem. Isaías 46, o 9 e o 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha só, no princípio Deus já sabe o que tem lá no fim, ele já anuncia isso. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então faz muito tempo que eu já falo o que vai acontecer lá na frente, diz o Senhor. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus sempre se cumpre. Ele sabe tudo o que irá acontecer e tudo vai se cumprir de acordo com os seus desígnios. Por isso, eu quero convidar você a fazer a primeira dinâmica. Primeira dinâmica bem simples. Você vai entrar no seu celular, eu vou entrar aqui no meu celular, no aplicativo relógio. Eu não sei se você tem aí um despertador que você põe para acordar, para ir trabalhar. Entre nesse aplicativo. Eu vou pôr um alarme para daqui 1 minuto, para ser rapidinho, mas o professor pode pôr um alarme calculando mais ou menos o final desse tópico. E aí você pode até na frente dos alunos, quando começar a aula, já no início da aula, gente, eu vou programar um alarme para, não sei que hora vai dar aí o final do primeiro tópico, mais ou menos, 9h20 da manhã, né, se você dá a escola bíblica de manhã, 9h20. Gente, eu vou programar um horário para 9h20. Então você programa o alarme. Deixa eu programar o meu alarme aqui para daqui a pouquinho. Muito bem. Deixa eu marcar aqui certinho. Vou pôr daqui 2 minutos. Então programei o alarme. Garanta, né, que o seu celular está para tocar, que não está no modo silencioso. Programa esse alarme e comece a lição. De repente pare ela. Fale, gente, faça tocar. Daí onde vocês estão, faça tocar o alarme do meu celular. Eles não vão conseguir tocar. Não, gente, dá um jeito. Fala aí, toca alarme. Toca. Eles não vão tocar. Não vão tocar. O alarme não vai tocar. Fala, gente, fique de pé, sente, grite. Faça alguma coisa que faça tocar. Eu sei que os alunos talvez nem vão tentar, mas peça para alguns deles tentar alguma coisa, de alguma forma, de onde eles estão, para fazer o alarme tocar antecipadamente. E não vai tocar. Sabe por quê? Porque eu, o dono do celular, programei antes para tocar no horário certo. Eu estou representando, você como professor, vai estar representando Deus. Que Deus já, os seus planos já estão programados. No tempo certo acontecerão. Por mais que você fale, claro que é importante a gente orar pedindo a Deus, por mais que a gente tente fazer qualquer outra coisa, tá tocando, né? Tá tocando, agora é 2h18. Tá tocando. E aí, quando estiver tocando, você fala, gente, ó, chegou a hora, porque no final do primeiro tópico vai chegar. E aí você fala, gente, vamos ficar de pé e dar glória a Deus. Ou já combine com eles antes. Na hora que tocar, todo mundo vai ficar de pé e vai dar glória a Deus. Vai ser bênção, porque aí você vai falar no tempo certo. Por mais que a gente tenha pedido para antecipar, por mais que a gente tenha feito qualquer coisa para antecipar os planos de Deus, o plano de Deus, ele se cumpre no tempo certo. Primeiro que o plano de Deus sempre se cumpre, mas ele vai se cumprir no tempo de Deus. Então, se Deus te prometeu algo, tenha certeza que na hora certa vai chegar, vai tocar a bênção de Deus na tua vida. O que você vai fazer? Você vai ficar de pé e vai dar glória a Deus, porque os planos de Deus não se frustram. Tá vendo, irmãos? É simples essa dinâmica, mas vai ser de grande valia. Eles não vão esquecer mais isso, tá? Então deixe bem alto o celular para tocar, tá? O despertador, para na hora certa. E você continue dando a lição. A hora que tocar, separa tudo. Fala, gente, tá vendo? No horário certo que eu coloquei, tocou. Por mais que vocês fizessem o que fizeram, não adiantou. Ele tocou na hora que estava determinado. Assim como Deus. Deus prometeu algo para você, ele tem o tempo certo para fazer. Tá bom? Continue orando, continue buscando, né? Porque se você, por exemplo, se qualquer um dos alunos saísse, fosse embora, fosse para outro lugar, não iria saber que naquele horário o celular tocou. Assim, da mesma forma, a gente não pode sair da presença de Deus. Continue orando, clamando, para que quando acontecer você esteja ali para participar, para ouvir, para fazer parte, para dar glória a Deus. Esteja sempre na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. No segundo tópico fala lá do conflito familiar. Muito bem, o conflito familiar. O primeiro subtópico vai tratar a respeito desse conflito, né? Primeiro nós vamos falar da esterilidade de Rebeca.
Na antiguidade, né, nas culturas mais antigas, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. E não só nas culturas antigas, mas hoje ainda em algumas nações, ainda se considera em alguns lugares que a mulher estéril ela tem uma maldição vinda de Deus por causa disso. Por isso que ela é estéril. Né? Então ela era julgada, era vista como uma pessoa diferente, amaldiçoada. Mulheres inférteis, diz o comentarista, eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las em algumas dessas culturas. Então, olha só que coisa. Então, se a mulher fosse estéril, o marido largava. Mas não foi isso que Isaac fez. Quando Isaac viu que Rebeca não era estéril, irmão, ele vai orar. Agora, ele já sabia que Deus tinha uma promessa. Ele sabia que ele era parte da promessa de Deus, que ele era filho da promessa. Isaac tinha certeza de que Deus é poderoso, porque foi na velhice que Deus fez com que ele viesse, né, com que ele nascesse. E tantos outros milagres que Isaac presenciou. Abraão o criou já mostrando que Deus é poderoso. Então, ao invés de Isaac largar Rebeca, né, para ter filhos com outra, não, ele não faz isso não. Isaac vai buscar ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita. Deus ouviu o clamor de Isaac. Glória a Deus. E isso é lindo, isso é motivo de alegria. Imagine você a alegria que Isaac teve. Quando uma oração nos é respondida, como que é algo tão maravilhoso, né? Na lição passada, no final da nossa live, né, alguns irmãos contaram vários testemunhos. Quisera eu ter tempo para contar aqui, mas quantos testemunhos os irmãos falaram que orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Então nós servimos a um Deus vivo, né, que ainda responde oração, que ainda faz. É aquele Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Isaac orou, esperou em Deus e Deus trabalhou, porque ele continua trabalhando. Glória a Deus. Pastor Elianai, no seu livro, ele diz que a Bíblia conta a história de outras mulheres que tiveram uma situação semelhante. Sara, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, Isabel, todas elas com dificuldade para gerar. Todas elas sofreram com esterilidade, mas todas elas receberam de Deus um milagre. Deus interviu, Deus agiu, Deus trabalhou para aqueles que estavam esperando nele e o milagre veio. Glória a Deus. Isso é tremendo. No segundo subtópico, nós falaremos sobre o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema, como nós já falamos. Assim que Rebeca ficou grávida, né, ela começou a estranhar ali um movimento muito excessivo em seu ventre. Ela não estava entendendo por que estava, né, tudo aquela mexendo demais. E aí ela ora ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí Deus revela a ela: 2 nações há no teu ventre. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, irmãos, e essa citação está lá no nosso material, diz assim: os 2 povos são os israelitas, os descendentes de Jacó. Os 2 povos são, 2 pontos, os israelitas, né, que são os descendentes de Jacó, e os edomitas, os descendentes de Esaú. Hostilidade e conflito assinalaram a seguir o relacionamento entre esses 2 povos. Então são 2 povos que sempre tiveram batalhas, travaram batalhas. Na Bíblia mesmo nós vamos ver diversas vezes que os israelitas e os edomitas estavam em conflito. E olha só quando começou esse conflito: no ventre de Rebeca. Que coisa, né, irmãos? É algo tremendo, e Deus já tinha revelado a Rebeca que assim seria. O terceiro subtópico vai falar do favoritismo do casal pelos filhos. Como já falamos lá no começo, Esaú e Jacó eram diferentes, tanto em personalidade, temperamento, em gostos, eram totalmente diferentes. Deus, inclusive, falou a Rebeca: olha, o menor, né, o mais novo, vai ter uma descendência forte. E o maior, aquele que nasceu antes primeiro, né, o mais velho, vai servir ao menor. Ou seja, Esaú vai servir a Jacó. Agora não falando mais dessa revelação da Rebeca, vamos falar agora. Quando Isaac já estava velhinho, estava bem idoso, e já estava não enxergando direito, ele sabendo que a morte se aproximava, ele se preocupou em dar a bênção patriarcal, a bênção que já era costumeira, que já era tradicional, de abençoar o filho mais velho, né? E isso foi se seguindo de geração em geração. Então ele era natural, era da cultura de se abençoar o primeiro filho. Então Isaac estava preocupado em abençoar a Esaú. Esse preocupado é que Isaac
no versículo 27, o 1, diz lá, e aconteceu como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. Perdão, Isaac falou assim, faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra, para que eu lhe dê a bênção de filho mais velho. Né? Há todo um contexto, né, mas a gente pode até conjecturar outras coisas, mas há todo um contexto. Nós sabemos que lá atrás, quando Esaú teve fome, Jacó preparou lá um ensopado, ele trocou o direito de primogenitura. Né? Esaú pediu, me dá esse ensopado. E Jacó falou, ó, eu só dou isso aqui se você me der o direito de ser filho mais velho. Né? E aí ele falou, o que me custa esse direito? O que me vale? Não vale nada, dá-me um ensopado aí, tá tudo certo. Né? E aconteceu isso. Claro que também Rebeca sabia do que Deus havia falado para ela, que Jacó dominaria Esaú, né? Ela sabia. Agora, eu não vou relacionar os fatos, tá bom? Relacionar no sentido de que Rebeca amava Jacó porque ela sabia da promessa de Deus. Ou porque ela sabia que Jacó comprou o direito de primogenitura. Né? Isso a Bíblia não diz que era por isso que Rebeca amava, não é isso. Né? Então, mas o fato de um gostar mais do outro, Isaac se dedicar a Esaú e Rebeca favorecer Jacó, isso produziria um grande conflito na família e a gente sabe disso. Né? Agora, a respeito da bênção de primogenitura, a bênção que o pai dava, eu vou deixar duas citações, uma da Bíblia, aplicação pessoal, e outra da Pentecostal. Primeiro diz assim, o direito de primogenitura era uma bênção, uma honra especial, que era concedida ao primogênito. Incluía uma porção dupla da herança, além da honra de um dia tornar-se o líder da família. Então o mais velho tinha esse direito de ter uma parte dobrada da herança e de dominar a família, ou seja, de ser o chefe da família. O filho mais velho podia vender sua progenitura ou dá-la, se assim o decidisse. Mas ao fazer isso, perderia os bens materiais, a sua posição de liderança. Ao negociar sua primogenitura lá atrás, Esaú demonstrou uma completa falta de consideração pelas bênçãos espirituais que lhe teriam alcançado se ele tivesse conservado seus direitos. Aí a Bíblia Pentecostal diz assim, a primogenitura, isso é, a herança de primogênito, consistia em, primeiro, liderança na adoração a Deus e chefia da família. Segundo, uma dupla porção da herança paterna, pelo menos em tempos posteriores. Terceiro, o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Então, Isaac já tinha falado a Esaú, vai lá preparar a caça que eu vou te abençoar, porque eu já estou quase morrendo, né? Já estou nas últimas, então eu quero te abençoar. Era tradicional que o filho mais velho, o primogênito, recebesse essa bênção. Rebeca ouviu isso, chamou Jacó e fez uma trama, fez algo lá para que Jacó recebesse a bênção e não Esaú. Nós vamos falar disso mais à frente. Nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 2. Na dinâmica 2, os professores vão precisar aí, ó, de uma régua. É bem simples também. 3 copos no mínimo e alguns papeizinhos, tá bom? Você pode fazer com água ao invés de papel também, tá bom? Mas eu preferi papel para não molhar aqui a minha mesa, senão vai dar problema no computador. Mas você pode fazer com água também. O que o professor vai fazer? Vai colocar assim, ó. Não vai dar para o professor ver direito aqui, mas eu vou colocar dessa forma aqui. Deixa eu até tirar o copo. Então vai colocar a régua em cima de um copo, equilibrando, né? Não vai dar para ver aí. E depois vai colocar os outros 2 copos, um em cada ponta. Né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer para mostrar melhor para os professores. Aí, ó, vai ficar equilibrado, certo? Deixa eu pôr aqui. Tá os 2 copos equilibrados. Dessa forma. Aqui vai cair, peraí. Mas então, vai ficar um copo em cada extremidade aqui da régua. Então, vou deixar aqui. Isso vai representar a família, tá? Então, nós temos uma base, né? Nós temos os pais, temos os filhos, tá? Tá equilibrado, tá em equilíbrio, né? Desde que os pais sempre mantenham esse equilíbrio com os filhos. E aí você chama um aluno à frente e entrega para ele alguns papéis.
ou pode ser água, tá? Vou fazer com papel. E aí você pode falar, olha, você vai representar Rebeca ou Isaac. E você vai colocar a sua dedicação em um dos filhos somente. Então, por exemplo, você que é pai, você gosta mais de um filho, você vai dedicar mais tempo ao seu filho. Você vai dar mais presentes a um filho só. Assim como Esaú, ou assim como Isaac acontecia que gostava mais de Esaú, ou Rebeca que gostava mais e favorecia Jacó. Então nós podemos fazer nesse sentido essa dinâmica. Então chame um deles, vai representar, se for uma irmã, fala, você vai representar Rebeca. E você gosta mais de Jacó. Então você vai colocar o seu amor, a sua dedicação no copinho que representa Jacó. O que vai acontecer, irmãos? Colocando aqui, ó, consequências. Vai ter conflito. Vai ter problema. Ó, já não é mais uma família estruturada. Aqui já está tudo bagunçado, não é mesmo? Por quê? Porque se dedicou mais a um. Agora, se ela tivesse se dedicado igualmente, um papelzinho em cada um. Ou se você quiser colocar água, deixar os 2 copos com metade de água, deixar equilibrado. Só que daí você entrega um copo com água para o aluno e fala, olha, você aqui vai colocar a água onde você mais se dedica, aquele filho que você mais se dedica. E aí coloca mais água em um, vai cair, vai derramar, vai molhar, vai, né? Enfim, isso mostra que quando nós agimos com predileção nos filhos, vai trazer consequências. Pode não ser no momento, mas as consequências vêm que desestruturarão a família, que pode sim causar conflitos. Então nós devemos manter, preservar o equilíbrio na família. Amor para um filho, amor para outro filho. Tempo para esse filho, tempo para esse filho. Presente para esse filho, presente para esse filho. Mais importante que presente, presença para esse filho, presença para esse filho. Tempo de qualidade para os dois. Amém? Assim a família vai continuar equilibrada. E aí o professor pode concluir dizendo o seguinte, a sinopse 2. A predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. É uma das causas. Tem várias, mas essa é uma. Tá certo? Então essa foi a segunda dinâmica. Aí, irmãos, nós podemos seguir para o terceiro tópico. Terceiro e último tópico, que fala o problema da predileção por filhos na família. E aí, seguindo, ó, você vê até a imagem, todas as imagens os irmãos podem até comentar com seus alunos, né? Mas você vê que o pai está feliz com outro filho. E deixou o coitado lá sem dar atenção, sem nada, né? E aí você sabe que já era um problema, né? Você já conhece, talvez você já passou por isso na sua família, né? Vamos lá. Esaú, o filho predileto de Isaac. Por força dos padrões da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Nós temos 2 textos aí, tanto em Gênesis 49 quanto em Salmo 78, falando disso, que Rúben, por ser primogênito, ele era a força, né, quando ali em Gênesis 49, 3, quando Jacó foi dar a bênção, né, para os seus filhos, ele diz, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força. Né? O princípio do meu vigor, ou seja, o mais velho representava isso, representava a primícia da força, o começo de tudo, o primeiro filho, a força, o vigor, a juventude do pai, enfim, isso que representava o filho mais velho, o filho primogênito. Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o filho mais velho, era isso que ele queria, tanto que ele chama Esaú e fala, Esaú, vai lá preparar a casa porque eu vou te abençoar, não é isso? Então, antes de morrer, o pai realizava uma cerimônia de bênção, que transmitia oficialmente o direito de primogenitura ao herdeiro legal. Embora o filho primogênito tivesse o direito de primogenitura, isso não lhe pertencia efetivamente até que a bênção fosse proferida. Por mais que Esaú já era o primogênito, ele precisava receber a bênção do pai, né? O pai deveria selar essa bênção ao filho. E aí, o segundo subtópico fala de Jacó, o filho predileto de Rebeca. Ouvindo que a bênção patriarcal seria dada a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir. Rebeca então arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Olha só, vamos ler o texto? Gênesis 27, do 6 ao 10, depois do 14 ao 17. Olha só. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte.
Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para o teu pai, do jeito que teu pai gosta. E levá-los ao teu pai para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. O que Jacó fez? Foi. Tomou-os e trouxe a sua mãe. A sua mãe fez um guisado saboroso, ali um ensopado gostoso, do jeito que Isaac gostava. Porque ela sabia. Então ela fez. E aí, ó, depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó. Então a Rebeca pega a roupa de Esaú, coloca no Jacó, para que sentisse o cheiro, né? E com as peles dos cabritos, você lembra que o Jacó foi lá pegar 2 cabritos, né? Com a pele desse cabrito, ela fez tudo certinho ali, tirou as peles e cobriu as mãos e a lisura do pescoço e deu o guisado saboroso. E o pão que tinha preparado na mão de Jacó. Então ela preparou a roupa, preparou o disfarce para que se Jacó tocasse nas mãos, que iria tocar para abençoar, se tocasse no pescoço, iria sentir que estava peludo, porque Esaú era peludo. E aí ela deu na mão de Jacó, preparou Jacó todinho e deu o guisado, o ensopado para Jacó e o pão que tinha preparado para Jacó também. Jacó, com tudo isso, se dirige ao quarto e chega lá e fala: pai, estou aqui, né, com a minha caça e tal. E até depois, né, ele pergunta: é você mesmo, Esaú? E ele fala: sim, eu sou. Rapaz, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Deixa eu chegar, deixa eu colocar a mão. Mas a pele também é de Esaú. Então, você vê como que foi o fato de enganar o pai, né? Mas foi tudo arquitetado por Rebeca. A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz que para Rebeca o fim justificava os meios. Essa é uma opinião desse comentarista da Aplicação Pessoal. Não importa quão bons pensemos que nossos objetivos sejam, não devemos tentar alcançá-los fazendo o que é errado. Deus aprovaria os métodos que você está usando para alcançar seus objetivos. Tem gente que fala: não importa o jeito que nós vamos chegar lá, o importante é chegar. Irmãos, importa sim. Importa com toda certeza. Aí você pode se perguntar: será o que Rebeca fez era errado ou era certo? Primeiro, errado é enganar. Enganar já é errado, a gente sabe disso. Mentir também é errado. Então toda essa foi um plano errado, né? Rebeca sofreu grandemente pela sua artimanha enganosa, pois Jacó teve que fugir e ela nunca mais o viu. Então teve suas consequências. Ela fez atitudes que não condiziam com a sua índole, ou melhor, com o que Deus esperava ou com o que Deus quer de nós, né? Porque Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, mas Deus não quer que nós hajamos com engano. E aí a Bíblia, a Aplicação Pessoal, ainda diz: embora Jacó conseguisse a bênção que queria, o fato de ter enganado seu pai lhe custou muito caro. Aqui estão algumas das consequências. Primeiro, ele nunca mais viu sua mãe. Segundo, seu irmão quis matá-lo. A primeira consequência, por mais que tem gente falando: isso não tem problema, mas imagine você que a Rebeca amava Jacó e nunca mais vê o filho querido, é algo que é triste. E aí seu irmão quis matá-lo. Depois ele foi enganado por seu tio Labão. Depois sua família foi abalada pela disputa. Depois Esaú se tornou fundador de uma nação inimiga. E por fim ele foi exilado e viveu longe de sua família durante muitos anos. Então uma atitude de engano gerou, irmãos, consequências durante o resto de sua vida e de sua família, né? Então cuidado com a forma com que você está agindo hoje para alcançar uma coisa que você quer. Às vezes você quer um salário bom, mas para alcançar esse salário bom você está tendo que mentir, você está tendo que enganar. Ei, irmão, fuja disso. Deus tem muitas bênçãos para te dar se você continuar no caminho certo de acordo com a vontade de Deus. O terceiro subtópico diz: o problema da predileção pelos filhos. Esse relato, essa história bíblica que nós ouvimos, é uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, essa passagem nos mostra, nos ensina que tudo o que aconteceu, da forma como que aconteceu, prejudicou em muito a vida deles, né? Os filhos são herança do Senhor e Deus concedeu esse privilégio para que os pais também sejam uma bênção para os filhos. Quando os pais não fazem a predileção, quando os pais não mimam mais um filho, não escolhem mais um filho, né? Assim, não favorecem mais um filho, eles evitam um futuro de traumas, de problemas emocionais. Porque um filho que se sente rejeitado vai crescer se sentindo rejeitado, e atitudes futuras ele poderá tomar de acordo com o que ele recebeu lá atrás, né?
a rejeição, quando ele nota que há uma diferença de tratamento, tudo isso vai machucando lá dentro, vai criando cicatrizes, feridas emocionais. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Há uma responsabilidade muito grande nas nossas atitudes, que perdurarão durante a vida de nossos filhos. Amém, irmãos? A revista Ensinador Cristão, da CPAD, ela diz o seguinte: como bem sabemos, o destino de Esaú foi alimentado pela mágoa do irmão e a depreciação de sua mãe, enquanto Jacó tornou-se fugitivo de seu irmão e um filho distante de seu pai Isaac. Esse cenário ensina que pais não devem expressar preferências por nenhum de seus filhos, embora cada um deles demonstre características distintas que muitas vezes resultem em maiores afinidades. Então nós não devemos favorecer mais um ou outro, amar mais um do que o outro. Devemos sempre manter o equilíbrio na família. É algo que nós precisamos viver, praticar, e não é fácil, mas precisamos nos esforçar para isso. Se você quer ter uma família abençoada, trate seus filhos da mesma forma. A gente conhece pessoas aí que, depois de tantos problemas, de tantas coisas, acaba se separando, aí casa com outro que já vem com alguns filhos e começa a tratar com diferença os filhos que vieram com os filhos que ele teve. E isso é um grave problema, irmãos. Se já teve uma ruptura na família, não tente causar outras. Trate-os de igual forma. Trate como se todos fossem filhos. Porque se você não se esqueceu, nós fomos adotados pelo Senhor. Não é isso? Nós recebemos a adoção do Senhor. E o Senhor não nos trata com diferença. O Senhor nos trata com muito amor, tanto que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então não trate os filhos seus. Ah, mas não é meu filho. Não importa. Se você está cuidando, está na sua casa, é filho da sua esposa, é filho, não quero saber disso. O que nós precisamos é entender que todos os filhos precisam de amor e muito amor, de dedicação e muita dedicação e de muita presença dos pais. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu oro e continuo orando para que eu, minha esposa, que nós consigamos criar os nossos filhos na presença do Senhor, sem esse problema de predileção. É o que eu oro ao Senhor, busco isso. Eu não posso dizer que já cumpro isso porque meu filho ainda é pequeno, mas nós precisamos, e eu oro a Deus porque nós continuemos cumprindo dessa forma como estamos ensinando aqui hoje. Nesse momento nós podemos fazer a terceira dinâmica. E essa terceira dinâmica, irmãos, vai ser bem simples. Eu vou dar até 2 sugestões de dinâmicas. A primeira é o professor vai pedir para que um aluno venha na frente e faça uma torre de copos, sendo que um copo vai ficar assim, de boca para baixo, outro de copo de boca para cima, e aí o próximo assim, Tá bom? Uma torre, com quantos copos puderem. Mas peça para ele fazer, nós já fizemos uma dinâmica semelhante, não sei se você lembra, mas peça para ele fazer na própria mão. E aí ele vai colocar aqui, um copo, e aí você vai pedir para que ele não coloque muito corretamente. Fala, você vai colocar, mas você não vai colocar tão certo. Tá? Certinho assim, você vai colocar meio torto, tá? Peça para ele colocar meio torto. E aí, peça para ele ir e colocar um outro copo aqui, meio torto também. O que vai acontecer? Vai cair. Por quê? Porque começou errado. Quando os pais que iniciam a vida do filho, que começam a ensinar, a educar, começa errado, ou começa a tremer muito, ou não tem autoridade, o que acontece? Mas o filho vai se desenvolvendo todo torto e não vai se desenvolver perfeitamente. Mas aí chama um outro aluno, pega uma Bíblia, coloque a Bíblia na mesa e aí peça para ele vir e colocar tudo certinho, como eu estou colocando aqui. Está colocando tudo certinho. E aí a torre ela vai crescendo. Aqui já está 1, 2, 3, 4. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você pode pôr mais copos. O que vai acontecer? Essa torre vai ficar muito grande. Vai se desenvolver. Por quê, irmãos? Ela tem uma base sólida, que é a palavra de Deus, e não nossos próprios entendimentos. Não está sendo desenvolvido de acordo com o que eu acho, mas está sendo desenvolvido de acordo com a palavra. E aí o filho vai se desenvolvendo. Por quê? Porque o pai, desde o início, está preocupado em manter o filho no caminho em que deve andar. Responsabilidade no desenvolvimento do filho.
Amém? Então essa é uma dinâmica que você pode fazer, explicar, é uma sugestão de dinâmica, tá? Você adapte na sua sala, da forma que você assim achar melhor. Outra coisa que o professor pode fazer, e é bem simples também, é convidar 4 alunos. 2 ficarão com os olhos vendados, tampe os olhos deles, de 2, eles vão representar os filhos. E chame os outros 2 alunos, serão os pais. O professor vai colocar um alvo em algum lugar, ou uma bacia, um pote, e vai dar uma bolinha na mão do que está com o olho vendado. Então cada um que está com o olho vendado vai ter uma bolinha na mão. O professor vai dizer, você precisa acertar o alvo, seja um alvo que está fixo, seja um balde para jogar essa bolinha. Só que você vai estar vendado. Quem vai te conduzir para mais perto do alvo é o aluno que não está vendado, que representa o pai. Então, um dos pais vai pegar esse aluno vendado, vai levar pertinho do alvo. E dali vai tirar a venda e vai falar, você consegue, o professor pergunta, você consegue acertar o alvo? Quer acertar o alvo? Acerte o alvo. Ele vai acertar. E aí você fala, o seu pai, os pais, representam isso. Quando os filhos ainda não têm a capacidade totalmente desenvolvida de enxergar, de discernir, de escolher, os pais os levam para mais pertinho da onde eles podem acertar o alvo. Onde eles não vão errar, onde eles vão conseguir chegar a ter um futuro abençoado. E aí, se ele quisesse errar, ele podia. Mas esse quis acertar, o seu aluno quis acertar. Então o filho pode acertar. Por quê? Porque estava mais fácil. O pai conduziu mais perto da presença de Deus, mais perto do caminho do Senhor. Andou com ele no caminho. Agora, deu outro exemplo. O outro exemplo, o pai vai pegar e vai levar para mais longe. Quanto mais longe, melhor. Peça para ele até, se quiser, sair da sala e ir lá na porta, né, e leve o aluno. Aí tire a venda. E aí fala, você consegue acertar o alvo que está lá longe. Está lá longe. Peça para ele tentar. Ele vai tentar, mas nem que se ele fosse, né, expert, nem se ele fosse, né, tivesse superpoderes, ele não iria conseguir acertar, porque está muito longe. Porque o pai, ao invés de levá-lo para mais perto, levou para mais longe. Claro que o filho depois ele pode pegar, sair dali, andar, ir, mas vai ser muito mais difícil, né? Então, pais, vocês têm a missão, né, biblicamente, de conduzir os filhos no caminho que deve andar. Então ande com os filhos no caminho, conduzindo o menino no caminho que deve andar. Fazendo-os chegar mais perto de Deus para que eles não errem o alvo, para que eles não pequem, mas para que eles sejam bem-sucedidos. Diferentemente do último exemplo, de que levou o filho para mais longe, cada vez mais longe, e aí foi muito difícil do filho acertar o alvo. Amém, irmãos? Podemos concluir com a sinopse 3, que diz, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Amém? Glória a Deus. Para concluir, vamos lá. Na palavra de Deus nós encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. O apóstolo Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Ele diz assim, os filhos devem ser obedientes aos pais e os pais não podem provocar a ira dos filhos. Está lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Quando o casal trata os filhos com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família, foi o que nós podemos observar. Sempre devemos seguir os conselhos da palavra de Deus. A revista Ensinador Cristão termina dizendo assim, que Deus nos conceda a graça de amar os filhos incondicionalmente, ouvir o que pensam e perceber suas dores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por tua vida aqui, dizer que nós estamos para lançar esse mês ainda o curso Ensinar com Dedicação, tá bom? Vai ser um preço bem justo, bem acessível aos irmãos. É um curso que vai te ajudar muito a ensinar na sua aula, dando dicas, várias dicas, tanto para preparar uma lição quanto para ministrar uma lição, tá bom? É um curso que nós já ministramos presencialmente aqui na nossa congregação e em outros lugares. Inclusive, se os irmãos quiserem nos convidar também para ministrar na sua congregação, nós ministramos, tá bom? Só entrar em contato conosco aqui pelo WhatsApp, que nós respondemos, se os irmãos quiserem, que nós vamos aí capacitar, dar o curso de capacitação. Claro que é o Espírito Santo quem nos capacita, é óbvio, mas nós estamos também na dependência dele. Então nós vamos lançar o curso, os irmãos fiquem atentos, tanto no nosso grupo, que se você quiser entrar, é só entrar em contato conosco, quanto aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou aqui no YouTube também. E nós estamos aqui, vamos lançar também essa semana, os irmãos que quiserem patrocinar o nosso canal, ou ajudar de alguma forma o nosso canal, para que nós venhamos expandir e melhorar cada vez mais, os irmãos podem aqui no YouTube ser membros do nosso canal. Então você pode ser um membro do Texto Áureo. Olha que benção, você pode ser um membro desse nosso canal, você vai ajudar com um valor
por mês, você paga para o YouTube mesmo, não é nem para nós, você vai pagar para o YouTube, né? E aí você vai estar ajudando o nosso canal, tá? Uma porcentagem chega para nós e para nós estarmos ajudando. Nós vamos oferecer alguns presentes para os irmãos, né? Os irmãos que forem membros. Todo esse material que nós já oferecemos vai continuar gratuito para todos os irmãos. Isso até quando Jesus voltar, se o Senhor permitir assim. Agora, os irmãos que derem, que contribuírem para o nosso canal, eu quero contribuir, nós vamos colocar um valor bem mínimo também para os irmãos ajudarem. E aí nós vamos também presentear os irmãos. E aí eu quero saber de você, o que vocês, os irmãos, gostariam de ganhar? Claro, irmãos, eu sei que gostaria de ganhar muita coisa. Mas nós estamos pensando em, de alguma forma, fazer arquivos editáveis do PowerPoint. Eu sei que tem irmãos que querem editar, querem mexer. Nós vamos disponibilizar aos irmãos que são membros, tá bom? Esse arquivo vamos elaborar melhor para a gente conseguir disponibilizar isso aos irmãos que forem membros. É um arquivo editável dos slides. E também podemos até fazer, quem sabe, uma live por mês com os irmãos, somente com os irmãos que são membros, para a gente conversar, para a gente compartilhar aí dificuldades da escola bíblica, ideias, tá bom? Então nós estamos pensando nisso. Se você quiser ser membro, você já pode clicar aqui embaixo e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Além de ter um grupo exclusivo no WhatsApp, que a gente conversa com os irmãos diretamente. Tá bom, irmãos? Deus continue abençoando sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima, permitindo Deus.